Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tá ouvindo aí, não sei que horas vai nos ouvir ou vai nos ver daqui, né? Hoje nós estamos aqui no podcast Conversa sobre a Vida, para falar um pouco sobre a vida, né? Sobre a participação social e sobre a importância dela também, que é um tema muito importante para a nossa cidade. E a gente trouxe aqui a Roseli Carlos Augusto, nossa referência, nossa parceira de muitos anos. E não entendemos que existia outra pessoa melhor para falar sobre esse processo, sobre essa toda essa participação na vida da cidade, né? Então, Antônio Carlos, bem-vindo, se apresente aí pra gente também. Olá, novamente aqui, né? Mais um podcast, Conversa sobre a Vida. Importantíssimo esse bate-papo, né? Até para a gente destrinchar esse assunto e tentar explicar para as pessoas o que é a participação popular. É isso aí. Bem-vinda, Roseli. Fique à vontade aí. A nossa primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? A gente gostaria que você fizesse um pouco da sua apresentação, contasse para as pessoas um pouco da sua história aqui na cidade, sua participação social aqui também. Fala um pouco para a gente. Boa tarde, né? Boa tarde, Dima. Boa Bom tarde dia, agora, boa né? noite. Eu agradeço muito o convite, fico honrada de vocês lembrarem do meu nome para esse tema, que é muito importante para a cidade em particular, mas é um tema, né, da conjuntura e do país, né? Nós estamos num momento também de participação, de uma forma de participação da democracia, que são as eleições, né? Então, é um momento de se refletir o que é participação social. Então, eu acho que isso é muito importante realmente para nós e para a juventude. Eu estou sempre com os meus olhos e minha atenção muito voltada para a cidade, uma cidade que é jovem, né? Jovem enquanto cidade, e que tem uma população jovem ainda muito importante, assim, em termos de numéricos, né? É muito importante na cidade, então, que a gente, para falar para eles da importância dessa participação social, que significa isso e como se pode o cidadão, né, e a cidadã contribuir para se construir uma cidade mais feliz e mais justa, né? Você perguntou sobre... Quem que é a Roseli? Quem é Roseli? Roseli por Roseli. Roseli, eu sou professora e gosto de ser chamada de educadora popular, né? Por quê? Sou professora de psicologia, sou formada em psicologia, com mestrado em psicologia social, doutorado em educação, especialização em gestão pública, né? Mas eu gosto de ser chamada educadora popular porque eu acho importantíssimo a participação que se dá na organização, na auto-organização de base. Porque os partidos são importantes, né? As instâncias de participação são importantes, mas sem uma organização de base, né, das pessoas se apropriarem de como elas são sujeitos da história, de como que elas são as cidadãs que devem definir o rumo de uma cidade, o rumo de um país, realmente fica mais complexo e mais difícil. E Neves tem uma característica que a gente sempre chama atenção. Nós precisamos muito do trabalho nas bases, nos grupos sociais, que as pessoas se auto-organizem. Nós temos uma dificuldade na cidade pela ausência ainda de um sentimento de pertencimento com a cidade, de orgulho das pessoas, né, onde moram e onde trabalham, porque muitas não trabalham na cidade, né? Então, essa deficiência ela dificulta muito a auto-organização, tanto da juventude, quanto dos adultos, quanto das mulheres, de terem representantes, lideranças políticas, lideranças comunitárias, né? Então, é uma democracia ainda na cidade que está apenas emergindo, né? Embora uma cidade de mais de quase 300 anos, nós temos apenas 70 anos de emancipação. Então, tudo ainda é muito imperfeito em termos da construção mais democrática da cidade. Esse é o tema que nós vamos, né, trabalhar.
né? Falar de participação social é falar da relação mais democrática entre a sociedade civil, entre a população e o Estado. Pensando aí que nós temos também um mercado, né, que tem seus interesses e que também participam dessa forma de participação. Bom, mas... Quanto tempo você está em Neves? É uma curiosidade minha, assim. Há 15 de anos. morar mesmo. De morar, eu não tenho... de morar, de eu devo ter mesmo, 10 anos. De participar na cidade desde 2005. Né? Tenho 20 anos. Quase 20 anos. Isso. E sempre muito interessada em conhecer a cidade. Sim. É uma cidade complexa, né? É difícil muito, de entender ela. Muito. O meu companheiro Michel falava, é surpreendente essa cidade. A gente estuda, a gente conhece, a gente anda pela cidade, mas eu sempre me surpreendo que a gente conhece muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar, nós que somos, né, que estamos... Estudiosos. Estudiosos e que estamos na ação, né, na cultura, na saúde, nas políticas públicas, querendo intervir, né, incidir sobre a qualidade de vida na cidade. A gente precisa ser humilde para falar que nós conhecemos muito pouco ainda da cidade. Né? É verdade. Você tem um território como Areias, que parece um interiorzão. Aí você vai lá para a Vila Bispo de Maura, que já é uma periferia zona mesmo, né? Belo Horizonte, praticamente. Uma periferia de Belo Horizonte, praticamente. É muito louco, assim. Muito. Eu só conheci Neves quando eu fui trabalhar na prefeitura, assim. Realmente, eu falei, nossa. E, assim, né? Conhecer, nem tão profundamente, mas conhecer de entender um pouco, né? E você pensa que a gente só tem urbano. Sim. Nós temos ainda uma realidade rural mesmo, Sim. como Areias, nos lembra Paraíso, muito isso, né? das Piaba. Comunidade dos Pereiras, Sim. uma cultura e ainda uma agricultura residual, é verdade, mas muito importante, sabe? Sim, Muito importante, que é invisível aos governantes até hoje, a nós. O que nós dizemos sobre a segurança alimentar e a agricultura, né? Urbana ou familiar que nós temos na cidade? Ela é pequena, sim, é pequena, mas ela pode ser muito mais importante se ela for valorizada. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma insegurança alimentar e nutricional muito importante, tanto na cidade como no mundo, né? Produzir alimentos. Antes da gente começar aqui, ainda tem uma outra curiosidade, assim, né? Até porque, assim, você é uma grande acadêmica também, né? Assim, e acaba que a gente se conhece sempre ali. A maioria das pessoas, não sei se a maioria é assim, né? Mas pelo menos a gente conheceu aquela coisa da rua, da luta, das coisas. E você, eu percebo que você nunca deixa isso tão evidente, assim, né? Não sei se é proposital ou não, né? Mas tem uma Roseli acadêmica, Sim. escritora, né? Assim, Sim. que eu acho que era legal você falar um pouco disso. Eu sou uma pesquisadora, eu gosto de pesquisar. E na tradição da pesquisa qualitativa. Trabalho com história oral, né? Trabalho com metodologias participativa e qualitativa de pesquisa. Então, esse olhar, e estou numa instituição que chama Centro de Estudo e Pesquisa, né? Não é por um acaso que a gente tem esse nome, né? Primeiro porque também os fundadores tinham muito a ver com os professores, com os educadores da cidade. Né? E também pela tradição, porque o Michel estava presente, e ele era um pesquisador, né? de muitos anos. Né? Ele veio da UFMG como um pesquisador de ponta. Ele foi um dos primeiros estudiosos de Belo Horizonte. Então, o estudo dele, da década de 70, é um estudo inédito sobre as origens e as relações de classe em Belo Horizonte. Então, ele trouxe um pouco isso. E eu também acho que sempre, eu sou psicóloga social, acho sempre que a gente precisa pensar os sujeitos no contexto, né? Não só no contexto, mas que os sujeitos são, né, produtos do meio e também reproduzem o meio, mas também transformam esse meio.
né? Sim, Então, a gente busca essa emancipação e esses sujeitos que são autores e sujeitos da sua própria ação. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva ideológica e teórica, né? Aham. E eu realmente posso falar que eu tenho um livro, eu tenho livros publicados, mais de um. Um deles é o Aprender na Prática, né? Eu estudei as lideranças camponesas do norte de Minas no final da década de, no final da no segunda metade do século XXI e século XX e século XXI, né? Em que eu estava interessada não exatamente no que se aprende na escola, mas o que se aprende no fazer, né, da luta das organizações populares. Então, o que é que eles aprendem? E aprendem ao construir um sindicato, ao fazer a luta de oposição sindical ou de construir o sindicato, fazer as lutas. O movimento do Sem Terra. Então, pesquisei o movimento Sem Terra, o movimento do Cerrado, de defesa do Cerrado, lideranças, né, mulheres e homens. E trabalhei lá há mais de 20 anos, então você pediu-me um pouco da minha trajetória. Eu comecei minha vida profissional como psicólogo social na prefeitura de Montes Claros, né? Depois eu saí e fui para um projeto da Arquidiocese de Montes Claros, trabalhando nas comunidades rurais, né? Na luta pela reforma agrária, né? Na luta pela agricultura familiar, pela captação de água, que é um dos problemas da seca no norte de Minas, né? Então, também estudei a região e tenho vários livros, vários escritos sobre a região norte de Minas. E a minha pesquisa de doutorado também. A minha pesquisa de mestrado foi também sobre assalariados rurais, com o impacto da vida de assalariados rurais, de produtores de rosas e pequenos frutos vermelhos, né, morangos, cerejas, numa grande multinacional de produção de rosas aqui na região de Barbacena. Então, o interesse era saber qual era o impacto sobre a vida deles, elas e eles, né? Principalmente as mulheres tinham muitos problemas de saúde profissional, né? Perdiam a retina, ficaram cegas, tinham aborto, né? Então, a gente trabalhávamos lá no Sindicato de Assalariados Rurais de Barbacena e Antônio Carlos, pesquisando isso para construir esse nexo entre o trabalho e o adoecer, com uma pesquisa também qualitativa, em que eles desenhavam o seu próprio corpo no trabalho. Oh, que legal. Legal, loucura demais. Então, eu venho então nesse caminho entre a academia e o trabalho popular. Eu acredito no trabalho de base, no trabalho social, né? E aí é isso, né? Na auto-organização da população para se conquistar uma cidade mais feliz, mais justa. Bacana. Massa. É sobre isso mesmo que a gente já queria falar, assim, já que a gente trabalha com muita gente nova aqui, né? Eu acho que muita gente que está começando a entender a sociedade, sair de casa agora, né? Depois que a gente abriu esse espaço aqui, muita gente... Eu, assim, né? Não sei se você tem reparado isso, mas... muita gente vem falar assim, não, eu tô conhecendo Neves agora que eu tô saindo de casa, agora que eu tô aprendendo a entender a cidade, assim, né? Porque é isso, né? Muita gente jovem tá só acostumado com aquela coisa de sair da casa, ir pra escola, voltar, e tem todo um universo ali que elas vão conhecendo aos poucos, né? Assim... E eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas também, né? O que é essa participação social, né? Assim, e qual que era a importância dela, assim? Como é que você consegue definir para a gente o que seria isso? Assim? Uhum. Bom, primeiro eu faria uma diferença entre participação social e participação popular. Nós temos vários conceitos de participação, tanto popular quanto participação social. A participação social, nós estamos falando da participação dos cidadãos e cidadãs nas instâncias de gestão compartilhada
do Estado, seja a prefeitura, o governo estadual e o nacional, né? Que é o grande marco disso, né, no Brasil, é a Constituição, né? Foi o movimento da Constituinte e a Constituição de 88. Então, vamos delimitar isso porque a história vai muito atrás. Essa é uma história, para falar de participação social, precisava falar da história dos movimentos sociais, né? E de reivindicações, de conquistas de direitos no Brasil, né? E fortemente depois, no início da década dos anos de 1900, né? Até a ditadura, né? Toda uma luta para conquistar direitos e conquistar espaço de decisão na política e não nos rumos do Estado, né? Mas veio isso num crescendo, depois teve uma interrupção, né? Nossa história no Brasil, ela é assim, esse pêndulo, né? Sempre que o movimento social está em ascenso, está crescendo, vem uma ditadura, vem uma tentativa de corte disso, né? Para a gente ter um retrocesso. E nós tivemos um retrocesso muito recentemente no Brasil. A gente vinha, desde a Constituição, num crescendo de garantias de direitos, de conquista de direitos, né? E nós tivemos, então, né, em 2018, um corte nisso. E não foi por um acaso que o último presidente da República, a primeira coisa que ele fez no Brasil foi suspender ou acabar com os conselhos nacionais. Ele acabou com o conselho, a primeira coisa que ele fez foi o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né? E o Conselho da Educação. Então, é para demarcar que o Estado não precisa, esse tipo de Estado, né? Não quero falar governo, porque o Estado é diferente de governo. Uhum. Então, quando eu estou falando de governo, eu estou falando aquele governo de plantão. Quando eu estou falando do Estado, estou falando de um arcabouço administrativo, né, que define e que dá continuidade e garantia das políticas públicas. E políticas públicas nada mais são do que a concretização de direitos e necessidades da população. Né? E o Estado também, a gente sabe que ele está no meio de uma força entre a sociedade civil, que quer mais direitos, e uma sociedade, vamos dizer, as classes, né, as elites econômicas, que querem menos direito para ter mais lucros. Né? Então, esse é o jogo de força. É o seu jogo de força. E esse jogo de força é que está na participação social, ou seja, na participação de espaços de gestão dessa política pública. E a nossa Constituição definiu a nossa democracia como uma democracia semidireta. Ou seja, a gente tem espaço de democracia representativa, como as eleições, né? Que a gente elege os nossos representantes para a Câmara, para a Assembleia, né? Para o Congresso, e nós temos também mecanismos de participação direta, ou participação participativa, vamos dizer assim. Ou seja, nós temos, por exemplo, na Constituição, a iniciativa popular. Iniciativa popular é a população, com 1% de assinaturas da população toda, você pode propor um projeto de lei para o Congresso. O exemplo mais claro é a lei da ficha limpa. Né? 1.600.000 assinaturas para dizer que a gente não queria que aqueles candidatos, né, às eleições, que estivesse condenação em segunda instância, eles não poderiam concorrer às eleições. Isso marcou muito, de forma muito profunda as nossas eleições, dali para frente. Né? Esse é de 2010? Não me lembro exatamente o ano, né?
é a lei complementar 135, acho que é de 2010. Tá. Ajuda aí, ajuda aí. Eu pedi o oráculo aqui para me falar. Então, nós temos, então, um mecanismo de participação direta, né? Lei de iniciativa popular, ação popular, que é essa ação da população para o setor do judiciário. A gente pode também ter um número grande para interferir e dizer nós queremos que desative, por exemplo, a nossa penitenciária José Maria Oquimi, por uma ação popular na justiça. 2010. 2010, né? Então, aí nós temos plebiscito, né? Onde que a população é consultada sobre sim ou não, por exemplo, poderia ser um plebiscito sobre o aborto, sim ou não, né? E tem um referendo, que é um projeto de lei que o Congresso propõe, mas que ele pode vir para consulta e ser referendado ou não, né? Nós temos audiência pública, nós temos as conferências que fazem parte dos conselhos, né, do fluxo, né, dos conselhos de políticas públicas. Acho que são esses os principais. Audiências públicas. Se vocês lembrarem, vocês me ajudam aí. Tá tudo bem. E nós temos a participação social que a Constituição definiu como aqueles espaços em que o cidadão, também de forma semi-direta, porque é representativo, é a sociedade civil organizada que tem assento nos conselhos de política pública ou de direitos. Então, a partir de 1990, por exemplo, o marco é 1990 com a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Nós já tínhamos conselho de saúde anteriormente. Que era o a único 80. que existia, eu acho, né? Não, dos únicos, educação né? também. Educação também. Que eram de técnicos, de especialistas. Ah, tá. Então, eles mudam a partir de 88 para ter a participação, que a gente chama de... Descentralizar? partilhada, esqueci a palavra aqui agora. É tripartite ou... Bipartite, tripartite. Por exemplo, o Conselho de Saúde, aqui na cidade, nós temos desde 91 a 96, ele é tripartite, definido pela Lei 8.142, que também é de 1990, depois da Constituição. Definiu que teria assento no Conselho a sociedade civil, o gestor, e o gestor divide vagas com os prestadores de serviço, né? Os donos de hospital, o dono de laboratório, né? Todas aquelas entidades privadas, né? Aquelas instituições privadas que podem ter, que estão ali, são reconhecidas como instituições de saúde. E os trabalhadores. A maior parte deles, 50%, é da sociedade, são os usuários, conselheiros usuários da assistência da saúde, né? Então, esse modelo da saúde foi um modelo que ele repercutiu em todos os outros conselhos, em quase todos os outros conselhos, né? Na assistência social, né? A lei orgânica da assistência social já é um pouco depois, ela é de 93, né? 8.700 e alguma coisa. 752. Nossa, a memória é ótima mesmo, viu? Tá boa Mas demais. é porque eu fui gestora, né, de política pública e fiz um curso, né, fiz uma especialização em gestão pública. Mas o importante disso é que os cidadãos precisam fazer esse serviço que a gente chama, essa participação social, que a gente chama de controle social. O que é o controle social? É aquele participação que você vai estar naquele conselho fiscalizando a execução da política pública e a execução da aplicação do recurso. Nem todos os conselhos têm fundo. Sim. E isso esvazia os conselhos. Você tem essa percepção? Nós estamos passando por um período de esvaziamento dos conselhos.
Na nossa cidade... Não só os que tem fundo. Que não tem os fundo. que têm fundos, eles se sustentam mais, Melhor. né? O que tem fundo é só o de saúde, o da educação. E da assistência social hoje. Né? Não, o idoso também tem. Do idoso também tem fundo. Para você constituir um conselho, você precisa ter fundo, precisa ter conselho, né? Para você constituir um sistema, né? O SUS, no caso, ele tem que ter conselho, e tem que ter fundo, e tem que ter uma conferência. Todo mundo aqui na cidade lembra, né? De vez em quando está chamando. Conferência Municipal de Juventude, Conferência Municipal de Assistência Social, de Saúde, de Educação. Então, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, tem conferências municipais, né? Normalmente. E na gestão de funcionamento dos conselhos, você tem sempre, de ano em ano, uma alternância. Não é necessariamente ter todos os conselhos têm isso, mas a maioria deles tem uma alternância. Às vezes, o presidente da mesa diretora é da sociedade civil e, às vezes, é gestor ou trabalhador. Então, vai tendo essa alternância de poder. Mas a mesa diretora, ela é uma execução, é uma executiva. Quem é soberano é a plenária, que acontece normalmente uma vez por mês, dos conselhos. Você acha que as pessoas... Oi? As pessoas estão compreendendo isso? Eu acho que sim. Importante, pode ficar tranquila. Então... Eu ia fazer uma pergunta também, então. Sim. Já dentro disso da sua dúvida aí, eu queria que a gente falasse, deixar um pouco mais claro para as pessoas, assim, qual que é o custo-benefício, assim, de participar do conselho, né, assim. O que essa participação gera no final das contas, né? Por que é importante estar dentro do conselho? Qual que é o poder que o conselho tem? Eu acho que isso é importante as pessoas saberem, assim. A sociedade civil participa e ela não é remunerada em nenhum conselho, mas ela tem um reconhecimento de um serviço de alta relevância social. Não é? As pessoas ganham e o cidadão ganha porque ele está contribuindo, né, para que aquela política de saúde seja efetiva, aquela política de assistência social seja efetiva, que o dinheiro não seja aplicado em outro destino que não aquele, né, de saúde, da educação, da assistência social. Então, o papel do conselheiro é isso. Assim, o conselho ele tem um poder muito grande, né, assim, de saber das contas, protegido por lei, né, então, assim, o poder público é obrigado a te oferecer isso, né, assim, essas... Principalmente em conselhos que têm fundo, né, o conselheiro fiscaliza. Nós, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde aqui não aprovou as contas de 2023 da gestão pública. Ele tem esse poder. Né? São aquela questão dos 200 milhões lá? Não. Essa questão dos 200 milhões, eu acho um pouco... complicada. Complicado você dizer isso, porque eu sou da comissão de orçamento porque o conselho funciona também por comissões, né? Comissões permanentes, temporárias, né? Eu sou da comissão de orçamento. Então, eu não consigo, nem a nossa comissão consegue dizer que tem um rumo. O que nós isso é dito, já sabe, a população sabe, é que nós temos uma situação muito ruim no campo da política de saúde. Falta de um tudo no posto de saúde, no PSF, né? Exames. Isso não é uma coisa só de Neves. Embora Neves a gente tem... Né? Nós avalia Neves, né? A gente está avaliando e nós somos responsáveis, né, pela defesa do SUS. Sim. E a gente precisa entender o que está em jogo. O que está em jogo num conselho de saúde, por exemplo, você tem um Estado hoje, uma proposta de economia e tal, que é neoliberal. Ou seja, que é um Estado mínimo, né? E desresponsabilizado das suas prerrogativas, das suas funções sociais. Então, quer repassar
tudo para parceria, que a sociedade civil se responsabilize pela execução da política pública. E isso chama privatização. Então, o que a gente tem? O mesmo tripé da sociedade. Nós temos num conselho o gestor, a sociedade civil e o mercado. Essa é a tensão. O conselho é muito tensionado, todos os conselhos. Né? Ninguém está lá para brigar com a figura do secretário, está lá para fazer defesa, né, dos interesses da população, da classe trabalhadora, ou defesa de mercado. Se eu tenho uma prefeitura, uma gestão neoliberal, ela também tende a querer privatizar e propiciar, né? Na minha avaliação, nós temos um processo de sucateamento da assistência, da saúde, para... Intencional. Para justificar uma privatização da saúde. Ou da educação, né? Isso é o jogo que está em disputa. Eu acho que isso acontece muito com a Copasa, por exemplo, né? Sim. O sucateia o serviço, porque eles estão eles querem vender a qualquer custo a Copasa e sucateia o serviço para a população que fica sem água lá no final de semana, ela não quer saber, né? A Copasa não oferece o serviço correto, blá, 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 e é isso. E aí tem toda essa proposta de privatizar as estatais, né? Privatiza que melhora. E enquanto a população tem interesse que o serviço continue sendo público. E não está a serviço dos empresários que têm lucro com esse serviço, né? Então, a tendência é aumentar o custo do serviço, e a população vai ficar onerada com relação a isso. Então, os conselhos, nós temos conselhos de políticas públicas também, conselhos de direitos, por exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente. Ele também é depois dos anos 90, porque o ECA é de 1990 também, né? Então, e tudo isso, ele tem fundo, assim como o idoso, tem um estatuto do idoso, tem um estatuto da criança e do adolescente. Também são espaços muito importantes que as entidades que prestam atendimento, né, público, não é estatal o serviço, mas é um trabalho público, né? As creches comunitárias, elas precisam também estar incluídos na prestação de serviço da política pública. E determinados conselhos, eles são muito visados pelas próprias empresas, né? Por exemplo, o meio ambiente. Os conselhos de meio ambiente, eles são muito visados pelas empresas. Por exemplo, se uma empresa quer fazer determinada ação em determinada cidade, eles vão lá e pressionam o conselho para que liberem, né? O Conselho do Meio Ambiente tem muito essa coisa de liberar, né? De licenciar. Licenciar, exatamente. Então é muito tenso. Todos os conselhos têm uma tensão de interesses, uma tensão o tempo todo, né? Então, o CODEMA também tem fundo. É um fundo que vem das multas. De multa, de uma série de coisas, né? Tem e que ele poderia ter edital e fazer ações, né? Ações, né, que a sociedade civil na preservação do meio ambiente, né? E tem recurso e às vezes a sociedade civil às vezes esvazia ele um pouco também, não tem uma participação grande nele, né? Que é bom. Esse conselho também é muito bom acompanhar ele de perto, que tem muito recurso, tem muito interesse, igual o Antônio falou também, né? Do meio ambiente e tal. Nós temos muitas dificuldades de participação nos conselhos. Já falei, né, que eu acho que ainda temos uma sociedade civil ainda pouco organizada, né? Nós temos um horário que não propicia, né? Todos os conselhos funcionam durante o dia, né? Tem sido uma luta para que os conselhos de saúde da mulher seja noturno, mas, né? Então, essa é uma dificuldade, assim. Dentro desse assunto, assim, como que a gente melhora a participação popular, tendo em vista o contexto da cidade também? A gente tem uma população que talvez 60%, não tem número atualizado disso recente, né? Talvez 60% da população sai para trabalhar. Chega tarde da noite. Aí, final de semana, o cara vai querer, né,
A população de Neves é muito trabalhadora, né? Chega final de semana, ela vai rebocar o barraco, vai lavar a vasilha, vai lavar a roupa, vai cuidar da criança que ela não viu durante a semana. Como que convence essas pessoas a participarem de conselho? Sim, nós temos muita dificuldade nessa participação. E muitas vezes você precisa desembolsar. Desembolsar para pagar um transporte que nós temos, que é muito ruim também. Sim, tem não isso é? também. E para vir participar durante o dia no conselho. Então, a participação é muito importante, a participação, mas também a forma de funcionamento não propicia, além das dificuldades da sociedade, né, que nós falamos, pelo contexto de uma cidade que expulsa sua população para trabalhar fora. Né? Aham. Então, realmente nós temos uma tarefa, nós como sociedade civil, uma tarefa muito grande, Árdua. né, de estimular essa participação, e nós temos uma tendência na cidade de prefeiturizar o conselho. Né? Sim. Então, a gente chama de prefeiturizar, que a prefeitura ela quer que as pessoas, um tipo de participação que legitime. A gente fala, não é uma participação ativa, uma participação autônoma, emancipada. Ela quer que a população participe, cooptando essa participação, né? Chamando para si, ou querendo que apenas legitime aquilo que a prefeitura está propondo. Eu já participei de alguns conselhos que, às vezes, quando você fala uma coisa que está fora do interesse, já vira uma tensão enorme, né? Pois é. Algumas pessoas até personificam também, assim, né? A relação, acho que é alguma coisa contra ela, alguma coisa assim. E na verdade, não, né? Assim, a sociedade tem um interesse, o poder público, claro que a gestão tem os seus também, faz parte da democracia, né? Sim. O diálogo das diferenças. É. Né? Mas precisa respeitar, né? e dar condições de oportunidades iguais de participação. Né? Se você não dá, então qual que é a possibilidade aí de iguais para debater, né, os rumos da política pública? Então, realmente difícil. Nós temos os conselhos bastante esvaziados aqui na cidade. Eu acho que também é uma tendência mais ou menos geral. E você acha que, assim, para quem está querendo começar a participar da cidade agora, né, participar melhor, ter uma participação cidadã, você acha que qual que é o melhor caminho, assim, se ela quer participar, para onde que ela vai? O que você acha que ela deveria fazer, assim? O que você indicaria para ela? Bom, a primeira coisa é ela se identificar, por exemplo, se são alunos, são jovens, começar a participar, por exemplo, do Conselho da Juventude. Né? Se ela é uma artista, ela tem que se interessar não só pelo seu desenvolvimento da sua arte, mostrar e dar visibilidade e crescer, mas também pela política cultural da cidade. Né, pela constituição de um sistema de cultura na cidade, porque isso vai trazer um retorno para ele também, mas para toda a cidade. Então, a gente tem uma dificuldade, na cidade tem dificuldades particulares de participar, mas, de modo geral, nós temos um individualismo difundido na sociedade que as pessoas pensam, né, são nelas, e ela perde essa visão de coletivo. Para ela participar, ela precisa se dispor a querer que, além dela, ela possa contribuir. E aí ela tem que escolher aquele espaço que ela se identifica mais. Ou seja, na saúde, ela é o técnico de saúde, a CS na saúde, por que não participar como trabalhadora do conselho? Se ela é usuária, e todos nós, de alguma forma, somos usuários. Eu sou usuária, eu sou conselheira usuária e sou usuária do SUS. Faço questão de ser usuária do SUS, porque, afinal de contas, estou defendendo o SUS. Claro. Né? Então, se eu sou usuária, por que não participar para dizer... Só que aqui nós estamos ainda numa fase, por exemplo, do Conselho de Saúde, que a gente pode chegar mais perto da sociedade. Além de ter um conselho municipal, a lei, né, a Lei 8.142, ela permite formar conselhos regionais e comissões locais de saúde em torno de uma UBR.
Então, isso nós não conseguimos ainda na cidade. Que é cada vez chegar mais perto, facilitando, por exemplo, um idoso de estar participando, levando as suas demandas ali naquela comissão local. Assim como assistência, ela pode criar a comissão local de assistência social. Seria maravilhoso se todos os bairros, as UBS, os CRAS tivessem em torno de um conselho, né, de uma comissão, na verdade. Aí é difícil, não é fácil para ninguém, para município nenhum, mas é um esforço que nós precisamos fazer. Porque além de estar representando parte da população nos conselhos, eu preciso fazer com que a população tenha informação e venha na plenária, por exemplo, da assistência, porque é aberto. Essa participação, ela é aberta, ela deveria ser publicizada, toda a ata deveria ser publicizada no portal da prefeitura, de qualquer prefeitura, de toda a cidade. Mas isso não acontece. Para a população tomar conhecimento do que está acontecendo ali. Né? Mas nós temos ainda uma população com poucas condições de participar, condições objetivas e também subjetivas, de participar, de vencer seu próprio individualismo, de vencer essas dificuldades objetivas. Então, é uma tarefa árdua. Os bairros, antigamente, eles tinham muitas associações. Hoje eu vejo isso muito pouco, assim, que é um modelo de participação também, né? O que você acha que aconteceu, assim, ao longo desses anos? Ou você não tem essa percepção? Sim, nós temos, como eu falei também, o movimento social, ele funciona como um pêndulo. Sim. Nós tínhamos, até a década de 60 e até 80, nós tivemos um boom, né? A década de ouro de participação social, novos movimentos sociais, né? Os sindicatos fortes, os movimentos populares fortes, né? As associações fortes e os movimentos de identidade começaram a emergir, né? E nós tivemos dali dos anos 2000 um descenso dos movimentos, inclusive dos movimentos populares, não só o sindical e tal. Por mudança no mundo do trabalho, né? Um desemprego muito grande, e uma dificuldade de se firmar. E nós criamos certos vícios na participação na associação. Os movimentos populares caíram e as associações comunitárias, eu acho que ainda tem aqui na cidade, tem algumas que resistem. São Que fortes resistem, tentam ser fortes, compreendem, estão próximo mas elas perderam o protagonismo. Porque nessa relação com as prefeituras, existe um neoclientelismo. Então, a associação se alimenta da prefeitura, né, dos benefícios, né? benefícios que podem vir dali. De algumas trocas, né, políticas, né, das lideranças. Então, é uma participação cooptada de ambos os lados. E se criticam de ambos os lados. Eu vou ousar dizer que seja uma gestão de direita ou de esquerda. Isso foi desgastando, porque no movimento sindical a gente chama de pelegos, né? aquele movimento, aquele sindicato que fica amortecendo o conflito, a luta de classe com o patrão. No movimento popular também, da mesma forma. Essa relação... Olha, o orçamento, nós esquecemos lá da participação direta do orçamento participativo, né? Na década de 80, 90, no início dos anos 2000, teve uma participação muito grande, que é uma participação importante, que é discutir o orçamento do município. Uma parcela do orçamento viria para realizar aquelas demandas populares em cada bairro ou no conjunto dos bairros. Então, teve um movimento muito efervescente na década de 80, 90. Né? E de lá para cá, isso foi criando uma certa dificuldade. A presidenta Dilma, não sei se vocês têm conhecimento, lembram disso, em 2014, antes de sofrer o golpe, ela
ela criou um decreto, ela aprovou um decreto, não foi aprovada. Ela encaminhou um decreto para o Congresso de um Plano Nacional de Participação Social. Ah, sim, lembro. Não é? PNPS. Era para fortalecer a democracia direta, a democracia semidireta e fortalecer os conselhos, repassando à sociedade recurso para a formação de conselheiros. Falta muita formação de conselheiros. E isso é uma atribuição dos próprios conselhos que não fazem. Né? Então, mas o Congresso detonou. Né? O Congresso não aprovou esse decreto. Deu até Ele muita está aí polêmica ainda. até, né? O departamento de... a Secretaria de Governo, né, do atual presidente está discutindo retomar esse sistema, né, esse Plano Nacional de Participação Social, no sentido de fortalecer essas instâncias de gestão compartilhada. Né? Então, Legal. E assim, e a participação a partir dos movimentos sociais, assim, né? Eu acho que queria até te ouvir sobre isso, porque eu acho que o movimento social fez muito bem, assim, para mim, pessoalmente, né? Assim, para nós aqui, porque esse contato que a gente teve com alguns movimentos nacionais, até movimentos mais tradicionais, assim, porque ele também ajuda ali na sua formação, nessa construção do seu espírito público, assim, né? De pensar coletivamente e tal. E também é uma forma de participação, né? Assim, a partir dos movimentos sociais. Não é uma participação institucional, mas é uma participação ali. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. essa é uma grande instância, né? Um espaço de formação. Se aprende em todos os lugares. Né? E tem um lema, né, que a gente fala que a luta educa. De fato, essa articulação entre os movimentos, né, e na sua diversidade, nós temos uma tradição enorme e plural de movimentos sociais, né, movimentos populares, tanto desde creche, né, até movimentos internacionais de ambientalistas, né, o movimento sindical, o movimento popular de associações e lutas populares por creche, por transporte, né? E isso enriquece muito essa articulação. Como pode enriquecer também os interforos, os espaços de reunião de conselhos. Isso é possível. Agora, demanda um certo amadurecimento da democracia local, do amadurecimento das lideranças, porque se você está num conselho, um conselho e o outro, elas podem se fortalecer mutuamente, né, na luta por uma democracia mais geral da cidade. Então, ganham resistência, ganham protagonismo, mas ainda estamos... Mas os movimentos sociais e populares, eles... com certeza, a gente aprende muito nessa luta. Outros falam, ó, a luta é nossa escola, não é? Às vezes tem até um sistema de formação já definido, né? Assim, já dentro dos próprios movimentos, assim, acaba sendo uma coisa de muito valor, assim, né? Todo movimento tem que preocupar e preocupa com com a formação de novas lideranças, com a formação política dos seus participantes, todo. Né? Às vezes é um espaço também que ele ganha densidade, porque não é um espaço de disputa. Quando você está fazendo um congresso de eleição, aí, né? Mas se você encontra as pessoas para fazer formação, para discutir a história do Brasil, a história dos movimentos sociais, a história da cultura brasileira, né? Da história, a cultura política que se constrói em torno da participação ou do país, não há um espaço de disputa. Então, o espaço da formação é sempre um espaço muito privilegiado e deve ser sempre uma preocupação de todos os movimentos. O movimento de cultura, né? Você tem aqui um fórum permanente. Por que não, né, fazer um espaço de formação mesmo? Claro, demais, né? Vamos trazer um pouco para o nosso Campo de Neves aqui, né? Recentemente a gente
participou ali, você foi talvez uma das principais organizadoras ali do seminário, né? Na verdade, o seminário do Neves 70 anos, que era uma pergunta, né? Uhum. Se era 70 anos ou não. Queria que se você falasse um pouco mais dessas experiências, desse espaço também de discussão sobre Neves, né? Assim, que acho que a gente falta muito também pra gente, assim, algum espaço também de reflexão, de discussão sobre a cidade como um todo, sua história também, assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o seminário, o esforço foi o CEP participou muito ativamente, mas o esforço foi de construir um seminário coletivo, porque eu acho que interessa a todos os movimentos da cidade, de desconstruir, de romper um certo silenciamento que eu acho que existe na história da cidade. Né? Para a gente construir uma identidade e um sentimento de pertencimento, a gente precisa ter memória. Né? E não é uma memória construída de fora, uma memória imposta. Nós temos uma memória imposta de que a cidade se construiu a partir de um presídio. Né? Uhum. Então, o seminário teve muito desse objetivo, de desconstruir essa ideia de que a cidade nasceu a partir da José Maria Alckmin. Né? Não estamos dizendo, não estamos reconhecendo que o presídio teve parte na história da cidade. E, aliás, ele deveria ser um espaço de cultura e de memória da cidade. Uhum. Né? Mas ele não é o centro. Né? Os mitos fundadores da cidade não está no presídio. Não mesmo, né? Então, a ideia foi buscar essa história de quase 300 anos, que tem aí seu emblema maior na comunidade quilombola Nossa Senhora do Rosário, né? Que está há mais de 100 anos construindo a cidade, né? E a cidade ela é do século XVIII, no meados do século XVIII. E a gente simplesmente não passa isso para as novas gerações, não esquece disso, porque tudo se construiu a partir da cidade dormitório, da cidade dos presídios, da cidade da violência, da violência dos pobres. Então a gente quer desconstruir, porque essa ideia negativa da cidade, para as pessoas se identificarem com a cidade, para os jovens se sentirem pertencentes e orgulhosos de morar na cidade e não sair negando, né, que moram na cidade de Ribeirão das Neves. Porque se você aprende que aqui é tudo ruim, que é só cidade de dormitórios, que é só cadeia, que é isso, que é aquilo, é lógico que você não vai gostar do lugar, né? Não tem como você obrigar ninguém. E não se a compromete. Isso gera uma série de coisas. Se você não compromete, você não participa, se você não participa... Todo o processo, né, de escolha política, de decisões da cidade que são importantes para todo mundo, passa e ninguém nem dá muita ideia para isso. Por que, que a cidade tem tanta gente de fora e que elas não trazem seu título de eleitor para a cidade? A gente estava falando que era 50% de abstenção da cidade, né, de eleitor. Né? Não votam. Basta você perguntar perto de você, né? Na sua sala de aula, para perguntar quantas pessoas votam na cidade, quantos que os pais votam na cidade. Ele não tem interesse de trazer, ele não se compromete com os rumos da cidade. E a juventude tende a reproduzir isso. Uhum. Como que ela vai se auto-organizar e pensar na construção e no direito à cidade? Né? Ela só passa na cidade. Os jovens vão para fora para estudar, militam lá fora, ou né, trabalham lá fora, estudam lá fora. Né? Trabalham lá com a primeira oportunidade que puder ir embora, vai. Vai. E aí, a cidade? Nós temos uma boa parcela da população que trabalha na cidade, que é de fora da cidade. Das 5 horas da tarde, a cidade, essa população de servidores públicos vai embora para a sua cidade, não se compromete com a construção da cidade. Então, é realmente muito difícil construir essa cidade. Né? Além da dificuldade, realmente, uma cidade com quase 80% da população não tem 3 salários mínimos. Né? Então, uma cidade empobrecida, uma cidade com muitos que sofrem muito desrespeito. Homogeneamente pobre, né?
Não é uma cidade altamente desigual. Não é uma cidade que não tem essa grande diferença. É homogeneamente pobre. Então, as mulheres sofrem muito nessa Sim. cidade. Não é à toa que se diz que é a segunda, as pesquisas mostram que é a segunda pior cidade para as mulheres viverem. Não é só por causa da violência, né? Mas também porque o transporte é difícil Massacre, para né? ela, né? Ela tem que ficar muitas horas fora de casa. Ela usa o transporte para ir buscar o centro de saúde, levar as crianças no hospital. É uma cidade difícil para as mulheres. Claro. E aí a mulher que não tem ali uma base, né, de apoio, ela sofre muito, né? Se ela vem morar aqui sozinha com os filhos, por exemplo, né? Muitas mães solos, né? Sim. E não tem um apoio, ela sofre muito, né? Sofre muito. E essa construção dessa vida aqui, né, da vida, né, vence, né, assim, que passa por esse, né, de você trabalhar aqui, de você estudar aqui, de você viver, de gastar seu dinheiro Fazer aqui, seu ganhar lazer seu dinheiro, aqui. fazer seu lazer lazer. aqui, né, assim, é um desafio, acho, para todos nós, assim, né, essa construção da nossa vida, né, da nossa felicidade, digamos assim, né. E ela passa muito por essa história, né? De conhecer a história, de se identificar com o lugar que você vive e começar a compreender ele, vai tomando gosto por aquilo e de repente você se torna um cidadão, uma cidadã mais participativa. Mais participativo. Pode E até aí a participar gente do conselho, né? Aí pode participar o do caminho conselho, natural, né? dos conselhos, né? Pode participar. E a gente volta no seminário. O seminário tinha esse objetivo de trazer a história, de trazer a memória, né? Que a gente precisa da memória e precisa que essa memória também tenha sustentação objetiva, né? Os idosos que não encontram mais as suas referências, ele fica mais apático. A cidade precisa ter patrimônio e dar visibilidade a esse patrimônio para fortalecer essa cultura, fortalecer essa identidade, fortalecer essa memória, promover, dar visibilidade aos seus mitos. O rio, né, o córrego, ele tinha que estar revitalizado, ele tem que estar, porque ele é símbolo, ele dá nome à cidade. Ele não tem que estar debaixo de um posto de gasolina, nem poluído. Então, todas as nossas memórias, elas estão sendo silenciadas, né? E esquecidos propositalmente. Né? Então, é isso que o seminário se propôs a conversar um pouquinho. E dos 70 anos, né, que fez 70 anos, né, foi emancipada em 1953, né? Então, esses 70 anos também nos traz uma exigência, um compromisso de pensar, então, que cidade é essa? Né, que está se construindo agora. É uma cidade com políticas públicas ainda muito frágeis. Muito frágil, né? Então, não foi à toa que a grande insatisfação que aparece no seminário, na discussão das políticas sociais, tem a ver com a saúde. Mas não só com a saúde, nas políticas urbanas, o transporte, mas a cultura também foi destacada como uma necessidade de construir memória, de construir, de fato, uma política pública de cultura. Há uma ausência de democracia para construir essa política de cultura. O conselho mal funciona. Né? Nós temos 2 conselhos na cultura, o de política de patrimônio. Né? E a de política cultural. E nenhum dos 2 são fortes. A prefeitura, né, tem um processo de prefeiturização, do meu ponto de vista, de prefeiturização dos 2 conselhos. E uma coisa que eu penso, assim, às vezes, né, isso na cidade como um todo, que não sei se é por causa do perfil nosso, assim, enquanto cidade, né, a cidade, ela se contenta com um pouco, em vários momentos, assim, pouco no sentido, assim, que a tendência dos governos é pegar o quê? Uma ação específica, forte, trabalhar em cima dela. Tudo bem, trabalhar em cima dela, fazer uma propaganda em cima daquilo e tal, e aquilo ser reconhecido. Não, isso aqui foi muito bom, então tá tudo certo, né? Assim, igual a gente teve essa coisa, né, do asfalto nos últimos dos anos, né? Assim, não, o asfalto, que é uma coisa ótima, muito boa, maravilhosa,
mas tem todas as outras coisas pendentes ali que às vezes ficam em segundo plano e não existe uma pressão muito grande, né? Assim, não só nos conselhos, mas a pressão na cidade como um todo para poder a cidade avançar em todas as pautas, né? Assim, que eu acho que é isso também que falta, né? Assim, às vezes o meio ambiente precisa avançar, a cultura precisa avançar, o esporte, a saúde e uma política interligada com a outra que vai fazer a nossa qualidade de vida, de fato, assim, né? E aí eu percebo um pouco que é isso, que a gente contenta com um pouco. Se melhorou, sei lá, se comprar um ônibus novo, muita gente vai ficar satisfeita ali, mas em compensação, às vezes a rua ainda não tá boa, uma série de coisas ainda não tá bom, assim, né? Eu acho que faltam ainda uma consciência de cidadão, de que é só uma compensação, né? O Estado, por exemplo, vive propondo uma compensação e não políticas estruturantes. Né? Fazer asfalto, eu acho muito importante fazer asfalto, porque ele, inclusive, é saúde. Muito, né? muito importante. Mas como você faz asfalto e deixa o posto de saúde sucateado? Né? Como você não tem não coloca recurso para uma população que vive em insegurança alimentar e não tem uma ação emergencial para uma cesta básica, uma coisa. Nós temos uma população assim ainda, mesmo, né, que tenha passado a pandemia. Então, falar em desenvolvimento sem qualidade de vida na saúde, na educação, no transporte, é balela, né? É balela, é só maquiagem. Então, por tudo que eu sei que a população acha muito importante o asfalto, mas E na cidade nossa, nós precisamos até diversificar. Eu acho que tem alguns lugares aqui, não é uma cidade cheia de morro, mas ela tem muito morro. A gente poderia pensar outros tipos de asfalto para pensar que nós estamos em mudanças climáticas. Por que não o pé de moleque ou o poliedro? Porque vai penetrar a água no solo, não vai escorrer. Olha o que nós temos no Neviana, o que nós temos no Alto do Veneza. Na Praça Central mesmo. O que nós temos no Menezes, no Alto Menezes, em Justinópolis. Então, nós não estamos nos preparando para isso. Se pensasse melhor, teria feito isso, né? Pode ser mais caro naquele momento, mas ele a longo prazo ele fica mais um custo-benefício mais muito baixo, maior, né? Não é? Então, isso para mim é desenvolvimento, é você pensar na construção da cidade como um espaço de direito e de cultura, Sim, né? Um demais. território. E isso eu acho que a gente não teve ainda na cidade. Se fala, realmente tem muito pouco tempo de políticas públicas. Realmente, nós temos um conselho mais antigo aqui, né, o que eu falei de saúde, de 91, na década de 90, os outros todos de 2007, 2006, 2007. Então, é pouco tempo. Recente. Né? É recente para se constituir. Até os concursos públicos, teve concurso público lá atrás, na década de 90, 93, mas o maior concurso público foi de 2007, depois veio 2013. Não tem mais. Tem mais cerca de 10 anos que não tem um concurso robusto. Né, que atende todas as áreas. Né? E nós temos uma população pequena de gente com curso superior. Nós temos apenas 3% da população com curso superior na cidade. Então, tem que fazer um investimento para elevar esse nível de escolaridade na cidade, né? Para a cidade realmente se constituir uma cidade. Sim. E ter Então, realmente, é uma cidade que precisa de muito investimento, inclusive na participação social. Mas parece que tem alguma resistência técnica eu já ouvi de secretário dizer, não, né, a participação atrapalha, porque tem que entender muito da técnica. Mas a técnica tem que estar a serviço da demanda e do direito. A técnica é que tem que entender a demanda, né? Não é? Nós temos essas tensões em alguns Claro. conselhos. Né? Mas... Então, é isso. Eu fiz uma pesquisa em 2013 na cidade sobre os conselhos de política pública.
Fiz um diagnóstico solicitado pela prefeitura. Dos conselhos de políticas sociais. Nós temos cerca de 23 conselhos na cidade. Hoje devemos ter uns 25 conselhos em toda a cidade, seja de política pública, seja de política social, como de política urbana. Todos esses problemas que a gente levantou aparecem, né? Uhum. A pessoa falando que não participa porque o horário é ruim, não participa porque não tem vale transporte, né? A saúde tem, mas os outros conselhos não têm. Então, assim, é ainda muito embrionário a nossa participação social e ela pode crescer muito mais, pode. A gente espera, né, e a nossa sociedade é que precisa cobrar mais disso. Com certeza. Né? Eu acho que é um movimento, sim, que vem de governos, né, que vem do Estado, mas é também a sociedade que tem que... Né? Isso é um processo nacional, parece, né? Sim, sim. Uma redução na participação popular, né? Ela parece ser nacional. Né? Eu não sei a sua opinião, mas... Não, é nacional, sim. Mas no atual governo, né, está tendo... Eu já fui participar de um seminário em São Paulo, agora em junho, que se discutia a participação social e a educação popular. Então, é de retomar o trabalho de base e os propósitos da educação popular, que é de emancipar, né, de uma pedagogia de liberdade, de participação. Então, o governo nacional, né, o governo federal, está preocupado com esse esvaziamento das instâncias de participação social. Vamos ver, eu acho que estão caminhando, fizeram 5, 7, em cada região do Brasil foi feito o seminário, né, para se discutir, então, qual que é a demanda para fortalecer a participação social e a educação popular no Brasil. Bacana. Para a gente finalizar aqui, Roseli, nossa hora já até deu, passou rápido, né? Mas eu queria... Oi? Deu 1 hora. Deu 1 hora agora, né? Você quer dar um pause? Vamos dar um pause. Não precisa não, vambora. Vamos lá. Tem que ser 1h30, não tem? Não, tudo bem, a gente chega lá. Eu queria, assim, falar um pouco da penitenciária José Maria de Joquimim, né, assim, que é um tema que eu acho que você traz muito, assim, a todos os momentos, assim, né, que dessa defesa da desativação da penitenciária, assim, queria que você falasse um pouco, assim, até pra gente apresentar, né, tentar apresentar para mais gente essa pauta, falar um pouco da importância disso também, do que é esse movimento, né, acho que é importante, assim, você fala pra gente, por favor. E como que popularmente a gente consegue correr atrás disso, né, assim, em participação popular. Eu começaria dizendo que nós temos um conselho da comunidade que precisa ser fortalecido. A atual gestão da vara, né, de execução penal, a juíza, a doutora Bárbara, chamou um conselho, né, hoje está registrado, é um conselho que fiscaliza e que tenta apoiar também a política penitenciária, né, na cidade. Nós somos uma cidade muito diferenciada, né? Nós temos 5 unidades prisionais públicas e uma PPP, né, que é o público-privada, né? Então, privatizada, né? Um complexo, na verdade, que são também mais 3 unidades. Então, nós temos 8 unidades prisionais numa única cidade, né? As pesquisas mostram que as cidades que têm presídio, elas têm o seu desenvolvimento dificultado, né? Então, nós temos 5, 6, 8, né? É nesse contexto que a gente pensa a desativação da José Maria Joquimim. É num contexto histórico, para desconstruir, né, essa ideia de que a cidade nasceu, né, a partir de um presídio, né, de dar uma nova imagem para a cidade, né, ressignificar a cidade, né, na sua imagem, porque a penitenciária está no centro da cidade. Então, comerciantes também demandam a retirada da penitenciária, né, substituí-la por uma
uma universidade, vai criar um outro ambiente de comercialização, de desenvolvimento da cidade, além de ter um ganho simbólico muito importante. Além da violência, né, que ela gera, né? E da violência que ela gera internamente e fora. Sim. Né? E é uma penitenciária que não tem, ela tem, é de 1938, então ela tem mais de 80 anos, 83, 87? Não, 83. 84. 84. Ela não tem condição nenhuma de funcionamento. Não sei se vocês já fui entraram, algumas vezes. né? Parece um filme de terror. São pavilhões escuros, úmidos, com pouca iluminação, né, natural, né, completamente insalubre, né, com um número maior de capacidade de atender. Ela tem hoje cerca de 1.400, 1.500 pessoas. Ela tem menos capacidade de atendimento, talvez para 800 vagas. Né? Então, ela não tem condição nenhuma de funcionamento. Os esgotos estão todos eles comprometidos. Tem infestação de ratos, baratas e escorpiões de uma maneira difícil de se viver lá dentro. Né? E isso está comprovado com relatórios da vigilância sanitária, com inspeções que o Conselho da Comunidade faz, ou que outras instâncias, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos já fez. Isso não é um acho. Né? Você ouve os familiares e você, né, na visita interna, você constata isso. Então, mas tem uma resistência, tanto do poder local quanto do poder estadual, de não querer essa desativação. A população, se você conversar individualmente com as pessoas, elas entendem e acham importante. Claro, se eu converso com o familiar pergunta, mas e onde vai, né, o meu familiar que está aqui dentro? Uhum. Mas a rotatividade é grande e ela é de 70%, né, a maior parte da população interna é de semiaberto. Então, está em processo, em progressão de pena para deixar o presídio. Né? Uhum. Então, a gente acha que isso é possível fazer uma desativação sem causar um impacto grande nas outras unidades. A ideia não é transferir para as outras unidades que também já estão superlotadas. Qual que é a justificativa deles? Assim, é a questão de que não tem, de que não tem vagas, não tem vagas suficientes no estado para transferência, mas não é a transferência que nós queremos. A proposta é desencarcerar. Ou seja, você cria uma lei que congela hoje no que tem, 1.400, 1.500 presos, né, pessoas em privação de liberdade, e diz, daqui para frente não entra. Com um ano e meio, você, com ações de mutirão para acelerar o processo de progressão, né, você teria, né, essa população reduzida, sem sobrecarregar, sem impactar as outras unidades. O governo Anastasia, quando na luta que a gente fez na cidade, né, para não construir a PPP, né, o Complexo Penitenciário Público-Privado, ele prometeu que desativaria, poderia levar parte desse para a PPP, porque está construindo, são 3 e está construindo mais uma unidade, né? Uhum. Poderia transferir para lá sem nenhum muito impacto, só que ele não cumpriu, os outros que vieram também não cumpriram, né? Uhum. E com um benefício muito grande para a cidade. Tanto simbolicamente, como desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. A gente não... E lá pode se tornar um turístico também, em virtude da Casa do Enfio, né? Sim. Essas coisas. Pode-se ter um museu, tem móveis lá da década de 30, de 40,
maravilhosos, pode ter lá um museu da história da cidade e da história da própria penitenciária. De Minas, né? Da história da interessa penitenciária no Brasil. Interessa essa desativação não só a Neves, interessa a Minas. É o primeiro complexo, né? E com uma vocação de trabalho, né? Uma inovação de Minas Gerais. Então, você vai ter um impacto na cidade, no estado inteiro com isso. E um impacto muito grande para a cidade. Você vai ter ali um espaço de cultura. Ali dá para ter muita coisa, né? Muita. Dá para resolver muitos problemas da cidade ali. Não é? Sim. Então, agora a gente não entende a resistência. A deputada Andréia agora aprovou um projeto de lei de tombamento estadual. Porque ela já é tombada desde 2009 pelo município, né? Então, a gente vem defendendo isso. Gostaríamos que mais a população se envolvesse. Também foi um dos objetivos do seminário, era popularizar um pouco mais essa demanda popular, né? Então, mas a gente continua resistindo. Não tem mostrado fácil. Já fizemos 3 audiências públicas sobre a situação, né? O argumento do Estado é sempre o mesmo, né? Não tem como espaço para realocar. E o Estado detém a propriedade do terreno, né? Então, com isso, ele disse que é impossível também desativar a penitenciária. Mas eu também acredito muito, assim, que ela simbolicamente também teria um papel enorme, né? Você já até falou isso, assim, né? De libertar a gente desse estigma maldito que colocaram na gente, assim, de cidade da cadeia. Ela teve uma responsabilidade grande nisso, né? Assim, uma compensação histórica, né? Uma compensação histórica com o Neves mesmo, né? É uma reparação, né? Uma reparação. Além de ser uma reparação definida pelo governo federal, pela Comissão Nacional da Verdade, né? Da Justiça e Verdade, quer dizer, da verdade que nós temos, né? Porque aqui também foi espaço de presos políticos na década de 60, 70. Sim. Né? Então, isso está definido como na lei, né, na lei que criou o Conselho Nacional da Verdade, que os espaços onde houveram, né, prisões políticas, né, seriam desativados. Né? Isso é uma tradição, inclusive, na Europa. Né? Os museus e as áreas, todos os campos de concentração viraram museus. Né? É um resgate, um dever, né, da população com a sua própria história. Né? Sim. Uma reparação política, uma reparação histórica. Mas a gente continua nessa luta. É uma luta eterna, parece, né? Parece. Assim, né? Mas eu acho que aos poucos, eu acho que a população também vai entendendo mais, assim, essa importância, né, assim. Até essa questão da violência, que seja pela violência que tem no centro da cidade, né? Que acaba gerando, né? Assim, a gente já teve inúmeros casos, assim, de assassinatos na rua. E tal. E ela tá no centro da cidade, né? Assim, praticamente é até inviável, né? Assim, pensando enquanto política de segurança pública mesmo, né? Assim, eu acho que seria o argumento mais não é legal, né? O argumento mais simbólico para convincente para chegar na pessoa. De segurança pública. Exatamente. Eu acho que o que pega muito hoje no Brasil, de uma maneira geral, né? Tanto que se vota muito em função da segurança, que a pessoa sempre se sente insegura, né? Esse argumento seria muito convincente para as pessoas. Você sabe que se a penitenciária sair daqui, não vai ter esses homicídios que acontecem aqui, que são rotineiros, né? Não tem um mês que aconteceu um assassinato ali na padaria. Sim, sim. Se não vier com esse argumento, talvez seja mais convincente para a população entender, eu acho. Legal. O seminário, eu acho que os resultados do seminário foi importante
porque a gente demarca isso de novo, né? Além de fazer várias propostas em todas as políticas públicas. E então a gente espera, sim, espera que um novo governo, né, se comprometa com essa demanda, que eu acho que é uma demanda popular forte, né? Você tem dificuldade, sim, de ampliá-la, mas todo mundo hoje, até fora de Neves, já sabe que em Neves tem uma, tem uma demanda por fechar uma prisão e abrir uma escola. Né? Todo mundo acha que isso é nobre, é fator de desenvolvimento, é fator cultural, né? Então, acho que vamos ver assim, né? O governo municipal, embora seja uma definição estadual, o governo municipal poderia muito, engajar mais, né? muito fazer gestão sobre isso, né? Até enquanto proteção do patrimônio municipal, né? Assim, que a gente tem notícia que são feitas várias reformas algumas vezes, estão fazendo várias reformas. alterações e às vezes o poder público nem está sabendo o que é, o que está acontecendo, né? Porque a Secretaria de Segurança Pública não está nem aí, né? Ela quer quebrar tudo, aumentar o espaço, fazer tudo e não tem essa preocupação com a preservação mesmo do patrimônio municipal, assim, né? Eu acho que até nesse lugar, assim, o poder público poderia ajudar mais, assim, né? O poder municipal, né? Porque é uma demanda popular mesmo, então ele se tem escuta, né? Escuta, sensibilidade e movimento democrático, né? Deveria agir para que isso seja atendido, né? E minha pergunta 9 aqui é a gente tem um projeto, assim, não é exatamente um projeto, mas ele é um conceito que às vezes guia a gente aqui, que é sobre o que você sabe sobre Neves, né, assim, que é uma pergunta também, né? A gente sabe da dificuldade de muita gente da população de ter uma resposta um pouco mais concreta, né? A gente tá até falando assim, ó, a gente não conhece Neves e tal, assim, mas cada um tem um pedacinho de história, um pouquinho de experiência ali. Eu acho que isso tudo junto é que forma essa resposta de fato, assim, né? Eu queria fazer essa pergunta pra você também, né? O que você sabe sobre Neves, assim? O que é Neves pra você, assim? O que vem na sua cabeça? Bom, eu estou aqui em cerca de 18 anos atuando na cidade, aprendi a amar a cidade, né? E eu tenho para mim um princípio, que é a defesa dos direitos humanos e a defesa do direito à cidade, que eu acho que é isso que me impulsiona, né, a estar nessa luta. Então, eu acho que a cidade ela é desconhecida, sim, pela sua própria população, né, e um dos grandes problemas, né, da cidade, que eu acho que é esse silenciamento, essa falta de ponte entre a sua história, né, a sua história. O que Neves de hoje diz da sua história passada? E o que nós podemos aprender com a história passada para criar uma cidade mais aconchegante, uma cidade de pessoas que se orgulhem dela? Então, acho que falta pontes, né, nesse silenciamento e também pontes no espaço. Nós temos 3 cidades dentro da cidade, 3 ou 4. Né? O Antônio acabou de dizer de uma Areias. O que tem Areias a ver com Veneza? Né? O que Justinópolis também tem a ver com Veneza ou com o centro? Né? Então, eu acho que falta pontes para a gente construir essas ligações entre essas cidades no espaço e na história. Eu acho que o movimento social ele tem muito a contribuir com isso, né? Buscando essa história, discutindo, refletindo sobre a cidade, refletindo sobre o direito à cidade. Nós temos cerceado o direito de ir e vir, porque a cidade não, o sistema viário não possibilita que você tenha espaço de possa conviver melhor, e nem como que a gente faz com que Veneza, né, reconheça Justinópolis e Justinópolis se ache uma cidade,
né? Aham. A gente aprendeu, isso tem, as palavras têm poder e tem história, né? Aham. Você fala, vamos a neve, vamos Neves. Tanto quem está em Justinópolis como quem está no Veneza. Quer dizer, então eu não estou na cidade de Neves. Precisamos que os governos construam essas pontes. E você constrói essas pontes do ponto de vista cultural, de valorizando a sua história e seu patrimônio histórico. Nós temos um catálogo ainda, um catálogo de patrimônio, eu acho que pouco conhecido, pouco valorizado, né? A gente Pouco valoriza cuidado também, pouco né? cuidado o nosso patrimônio. Nós temos, na verdade, nós não temos uma política de cultura, um sistema de cultura, né? Consolidado não, Consolidado né? não. Nós temos iniciativas. Eu acho que você, como secretário, fez um empenho enorme, né? Eu acho que o mandato, Mandou né? 2 passinhos, né? Depois. Então, né? Então, eu acho que e essas pontes mesmo no espaço. A gente precisa ter espaços de convivência no centro, no Justinópolis e no Veneza, que se dialoguem. Grupos que possam dialogar, possam ter espaço de intercâmbio entre as 3 cidades. Então, eu acho que eu conheço essa cidade, né? O que eu sei da cidade é um pouco isso, um pouco da história. Acho que a cidade tem valores enormes, além da sua própria população, que é muito generosa. Ela acolhe aqui uma população de mais de 8.000 privados de liberdade de outros estados, de outro país, de outras cidades do estado. Né? É uma população trabalhadora, é uma população que veio para cá na esperança de construir aqui sua vida, a educar seus filhos, vieram no início do século, mas, sobretudo, depois dos anos 60, 70, né, que demarca aí a expansão metropolitana de Belo Horizonte, que definiu para Neves um lugar de prisões. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, também reconhecer essas faltas, né? E constituir uma cidade de fato. Né? Que tenha unidade. Não precisa ser igual, mas precisa ter alguma unidade. Né? E tudo que o CEP pensa, a gente está pensando sempre que tem que integrar essas três cidades, valorizar o seu potencial. A cidade não vai ser uma cidade industrial. Ela tem que valorizar os seus setores invisíveis. As mulheres, a economia solidária, a agricultura. Né? Ela pode ser uma cidade da educação, por exemplo. Se ela põe uma escola no centro da cidade e dá uma importância e valoriza a educação, faça que a educação ganhe qualidade, ela pode desconstruir a sua imagem de prisões para uma cidade da educação. Ela tem essa vocação, então tem essa possibilidade. Eu acho que falta projeto para a cidade. Um plano de cidade, né? Assim, um plano como um todo, né? Abrangente. Né? Mesmo nós da sociedade civil, acho que a gente ainda se integra pouco, né? E nós não temos ainda uma certa unidade de projeto de cidade que nós queremos. Sim. Né? Nós temos pedacinhos do que eu sei, mas a gente não ainda, né? Eu acho que a gente pode caminhar para isso. É o desejo que a gente tem, né, de fazer as coisas mais juntas. Né? Eu acho que o seminário foi um marco histórico importante, mas pelo menos do nosso ponto de vista. Foi um esforço enorme, né? Mas foi bonito, foi produtivo, teve resultados interessantes. Né? Então, é isso. Acho que a cidade tem muita coisa a mostrar ainda, em termos naturais e históricos. Ah, sim, com certeza. Né? Assim, culturais, né? Eu concordo plenamente assim, com essa ideia desse pensamento amplo do que é ser uma cidade, né? Acho que no dia a dia, às vezes, a gente até acaba esquecendo um pouco do que é isso, né? Assim, o que é a cidade mesmo que a gente quer, desenvolvida, com as coisas funcionando bem, né? A gente acostuma com a ausência das coisas, né? A ausência do serviço, a ausência de uma série de coisas, assim, né? E
Acho que a solução, a primeira, é se inquietar um pouco, né? Se indignar com isso, assim, né? Se indignar com o transporte público, se indignar com a saúde, se indignar com uma série de coisas. Transformar a indignação ali em luta, né? E em unidade, eu concordo plenamente, assim. Eu acho ainda que existem grupos de pessoas que tentam fazer, às vezes cada um no seu ali, às vezes se junta também, né? Que também existe Sim, em momentos. alguns momentos essas uniões, assim, mas ainda, assim, né? A gente precisa, qual que é o grupo lá do Areias, né? Qual que é o grupo lá do Fortaleza? Quem está atuando ali nesses cantões, nesses lugares ali, para ir pensando nessa cidade como um todo, assim, né? E... Eu acho que a política de cultura, a lei Aldir Blanc, né, que vai voltar, assim, vai virar uma política, né? Eu acho que ela pode nos propiciar isso. Assim, em vez da gente pensar um projeto para uma entidade, para um grupo, vamos pensar um projeto coletivo para a cidade? Tá? Um que projeto cada um contribui o de seu cada um. pedacinho. Sabe, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de mostrar outra cidade, o potencial que tem na cidade e construir um horizonte mais justo, mais democrático, né? Um horizonte de menos desvalorização e mais valorização, né, do que a gente tem. Então, acho que tem muita coisa para ser feita na cidade. Isso é bom porque nos estimula, né? Mas precisa estimular a cidade também, a população. Aham. Que a população faça esforço de participação social, faça esforço de se agregar de tudo na sua rua. Né? Nós vamos lutar pelo asfalto da minha rua, pelo sistema pluvial, faz o esgoto, a água, a rede de esgoto, e não faz para a chuva, aí depois tem que reconstruir. Vamos fazer o mínimo. Vamos proteger aquela nascente. Há uma destruição da nascente na cidade por parte do poder público e por parte da população. Não tem uma consciência ecológica. Nós precisamos, né, recuperar ou criar essa consciência ecológica também. Nós só temos uma cidade, só temos um planeta. Né? E nós não estamos na nuvem, não. Nós estamos num estado, num país, num planeta. Então, acho que isso ainda falta muito na cidade, do meu ponto de vista, né? Claro. Esquecer de fato, assim, você falou também dessa ideia de desenvolvimento enquanto grande indústria, né? Vai chegar uma grande indústria que vai ter emprego aqui para todo mundo e vai salvar todo mundo. Acabou, né? Assim, Isso não acabou, tem gente. A gente tem que pensar outras formas de desenvolvimento, outras formas de viver, né? Assim, então, acho que esse é o caminho. A industrialização passou a sua fase. Passou, né? Eu acho que por ser uma cidade igual a doutora Paola Rogedo, né, que trata Neves como um arquipélago, né? Sim. Eu acho que Neves ela tem potencial, inclusive, para ter em seus arquipélagos os seus pontos fortes, talvez, né? Tipo, lá em Areias é a agroecologia, fortalecer a agroecologia do Areias. Não necessariamente ela precisa estar linkada, assim, né? Eu entendo essa coisa, né, de ter unificação, mas de talvez fortalecer essas bases nas próprias regiões, né? A gente fala que Neves tem 3 regiões, Justinópolis, Neves e Veneza, mas se for olhar tem muito mais, né? Que a gente vai para o lado do Vereda, Liberdade, ali é outra região. Você vai para Areias, é outra região. Talvez pensar nisso, assim, né? Num fortalecimento para as regiões mesmo. Talvez Justinópolis é comercial mesmo. Então fortalecer aquela base comercial que está ali pregada em Venda Nova, né? Mas criar um centro descentralizado de comércio com qualidade, que você atraia. Em vez de ir para Belo Horizonte, vamos para Justinópolis. Exatamente. Né? Que façam um polo agroecológico. Agora, no estado, o Movimento Social de Agricultura está criando, na Zona da Mata, um polo agroecológico. Então, criar isso, um polo agroecológico em Areias e na nossa região. Nós temos um projeto importante da comunidade dos Pereira, que é construir uma estrada, né? Uma estrada de Nossa Senhora do Rosário até a colina.
isso pode ser valorizado como turismo, Demais, né? não é? Ecoturismo. Nós temos uma lajinha importantíssima, né? Então, nós podemos fazer polos de parques ecológicos. Eu fico imaginando se nós podemos... Nós propusemos isso na desativação da Zé Maria Oquimi, criar um parque agrícola ecológico no sentido de dar mobilidade, você construir um espaço daqui do centro para 040, passando pelas duas penitenciárias, preservando e, ao mesmo tempo, fazendo agricultura. Né? Mas preservando, não tem que destruir aquela mata, a última mata que nós temos antes do cerrado. Uhum. Nós temos aqui, né, nós temos um cerrado lá em Areias, mas nós temos mata atlântica aqui, ainda é importante na cidade. A cidade pode ser valorizada pela sua preservação natural. Então, o que falta, no meu ponto de vista, é realmente um projeto de cidade, que eu não vi em nenhum dos Plano de governo. dos planos de governo, não. E não para trás, né? Nenhuma das gestões passadas, nesses 70 anos. Qual foi o projeto que a própria cidade construiu para si? O projeto da expansão de Belo Horizonte foi tornar aqui, né, A periferia de Belo a Horizonte, periferia da periferia de Belo Horizonte. Tá? É isso, Roseli. Muito obrigado pelo papo. Muito de nada. Obrigada. Muito bom mesmo, assim, né? Sempre bom pensar, assim, e refletir sobre as coisas mesmo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo o conhecimento aí, o vasto conhecimento compartilhado. E é isso, quem tá ouvindo, quem chegou até aqui, sim, muito obrigado aí pela audiência, né? E fiquem ligados, assim, que a gente tem muita gente boa na cidade, pensando na cidade também. Isso é importante, né? Dizer que às vezes cria a sensação de que não tem ninguém preocupado aqui, de fato, né? Assim, então, nós temos muita gente interessante, muita gente inteligente aqui Muitos também. artistas, Muita né? gente capaz, né? Sim. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, só agradecer também, né? Agradecer essa oportunidade de falar com o Neves, né? Isso. Eu acho que é assim que a gente vai construindo pontes, né? Para pensar uma Neves melhor, mais feliz. Tá joia. Muito obrigado, Rafael, aí também. Se quiser já pode fechar, né? Mais uma vez aí pelos serviços. E aí fica à vontade. Até mais para vocês. Até qualquer dia. Beijo, mãe.